Olá pessoal, tudo bem? Ontem eu gravei um vídeo falando um pouco sobre o mundo do público evangélico no Brasil ultimamente, sobre os problemas que nós temos enfrentado com relação a tanto à teologia como à própria compreensão de temas do mundo moderno. Falei um pouco sobre isso, então aqui eu vou fazer uma continuação, porque lá no vídeo de ontem eu acabei fazendo um mapeamento, uma proposição de que grande parte dos nossos problemas modernos na vida evangélica são problemas advindos de uma falta de conhecimento, de sabedoria de como lidar com a própria vida, e não necessariamente falta de ler a Bíblia, falta de oração, falta de jejum, não é isso. Então, algumas pessoas foram me mandando ao longo do dia mensagens me pedindo: poxa, Fernando, dá então para nós um cronograma de leitura, porque eu fiz essa sugestão. Inclusive, se você não assistiu o vídeo de ontem, assiste, está exatamente aqui anterior a esse vídeo. Então, o pessoal está me pedindo um cronograma de leitura. E sim, eu posso fazer isso. Eu trabalho com isso há anos, a minha vida é isso daí. Então, o que eu fiz? Eu organizei um cronograma de leitura. Não é bem um cronograma, uma organização de leitura, algo que na escola de literatura, de letras, se chama uma dieta literária. Então, estou fazendo ali uma organização e sugiro essa organização para vocês. Veja só, essa organização não é algo dogmático, você tem que ler isso, né? No mundo inteiro pensa assim, não, isso é uma sugestão minha, pessoal minha, né? Ao longo do meu trabalho com os alunos, eu tenho uma escola, a gente instrui os alunos, eu tenho cursos de vida de estudos, enfim, ao longo do tempo eu tenho já um planejamento, uma forma de trabalhar que eu entendo que para o público brasileiro funciona e funciona muito bem. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho 3 módulos, organizei para vocês 3 módulos. Módulo número 1 é um módulo de introdução às letras. Qual é o objetivo desse módulo? Se você é alguém que não tem costume de ler, você não tem uma vida de leitura, de literatura, tá, gente? Estou falando de literatura, não estou falando nada de Bíblia aqui. Então, se você não tem costume de ler literatura, e você vai começar agora, não importa a sua idade, comece pelo módulo 1. Se você falar, não, Fernando, eu leio bastante já, para mim isso não é problema, eu consigo ler qualquer tipo de livro, pode mandar que tá tranquilo. Então já pula para o módulo 2, tá bom? E o nosso objetivo é chegar no módulo 3. Então, o módulo 3 eu considero como o módulo ideal para o cristão. Então, o cristão que está ali lendo aquele tipo de livro que está no módulo 3 é o cristão que tem uma vida plena, uma vida frutífera, uma vida onde ele sabe o que ele tem que fazer, ele está instruído, ele está armado para lidar com os problemas da vida e com os problemas que vão se apresentar também no mundo evangélico, ok? Então vamos lá, vamos passar para os livros. Pessoal, virei a câmera aqui, então vamos lá. Tá uma bagunça aqui, mas eu deixei de propósito. Por quê? Eu selecionei muitos livros e daí eu fui peneirando, fui tirando para que fique apenas aquilo que eu considero que é o mínimo possível, para você não ter trabalho demais, ok? Então, vamos lá, no mínimo possível. Aqui eu fiz uma pilha, essa primeira pilha é a pilha do módulo 1, ou seja, isso aqui é só literatura, tá? Isso aqui é só para você iniciar na vida literária. Coloquei pela ordem que eu sugiro. Então, vamos lá, vamos bater um por um aqui. Então, primeiro, Lima Barreto. Sugiro, inclusive, esse aqui mesmo, esse volume do Lima Barreto, tá? Vida e Morte, Gonzaga de Sá, é um livro excelente, então começa por ele. Depois pega A Relíquia, do Eça de Queiroz, escritor de língua portuguesa, é maravilhoso esse romance aqui. Depois vai para Camilo Castelo Branco, que é aí um prosador único em língua portuguesa. Faça tudo isso junto com Adélia Prado. Isso aqui é um volume, uma antologia da Adélia Prado, e esse é um livro excelente para você, assim, como é poesia, você não precisa ler tudo de uma vez. É um livro excelente para você ter na cabeceira da cama. Todo dia você lê 2, 3, 4 poemas, então você intercala Adélia Prado com o restante que você for ler, ok? O objetivo do módulo 1 é você chegar aqui. O objetivo do módulo 1 é você chegar no Dostoiévski, especificamente no Irmãos Karamazov. Não tenha como meta o Crime e Castigo, vamos além. Então, a gente quer chegar aqui, Irmãos Karamazov, né? 2 volumes, ok? Esse é o módulo 1. Vou colocar todos os títulos com autor na descrição do vídeo. Vamos então para o módulo 2.
Então, se você adquire os hábitos de leitura e aprende a ler, né? Não questão de alfabetização, mas de compreensão do texto, interpretação do texto, concentração, disciplina, tudo isso com o módulo 1. Você vai chegar no módulo 2. O módulo 2, eu já estou esquecendo o mundo da literatura, porque o nosso objetivo aqui é falar para o público evangélico, ou seja, eu quero falar especificamente de conteúdo devocional, teológico, algo que seja da vida espiritual e não da vida intelectual secular, digamos assim, ok? Então, no módulo 2, a gente já entra no mundo da teologia. E qual é a obra de entrada no mundo da teologia? Confissões de Santo Agostinho. Não tem como ser outro. Você não pode pular, você não pode colocar nenhum antes desse, você vai perder tempo. Esse é o livro. Sem dúvida alguma, é o livro mais importante para um cristão. Tá? O livro mais importante para um cristão é Confissões de Santo Agostinho. Você tem que ler esse livro. Aqui você vai ler pressa zero, nenhuma. Você vai ler, é um livro devocional, é de meditação. Você tem que entender esse livro, cada parágrafo. Ok. Passou por ele, você vai ler Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, para você entender o que é a igreja. Como que as coisas começaram, para onde foi, como que foi esse desenvolvimento. Leu o História Eclesiástica, você vai passar para cá. Eu peguei esse volume que não é ideal, desculpa, mas é porque o outro que eu tenho ali não é legal. Aqui é o quê? As Institutas, como se chama no Brasil, né? Instituição da Religião Cristã, em 2 volumes, que é a obra famosíssima do Calvino, que ele escreveu para poder apresentar ao rei da França uma proposta de que é possível você ser cristão verdadeiro, ortodoxo, não estando submetido a Roma, ou seja, ao papado. Então, essa é a proposta que Calvino faz ao rei da França. Tudo bem, o rei da França não deu a mínima e Calvino teve que fugir. Mas essa obra aqui é sensacional, porque é obra de teologia e é uma obra muito profunda. Você tem que ler as Institutas do Calvino. E o nosso objetivo no módulo 2 é chegar neste livro aqui, que é um livro publicado no Brasil, em português, pela Thomas Nelson, e é uma edição inacreditável, que é um resumo dessa obra aqui, tá? Que é a Dogmática do Bavinck, em 4 volumes. Então, isso aqui é obra para você ler ao longo da sua vida. Mas esquece isso daqui, esses 4 volumes estão reunidos aqui no As Maravilhas de Deus. E ficou uma edição impecável. É difícil ver um trabalho assim no Brasil, fazer uma edição impecável como essa, porque você não tem aquela sensação de que o texto está cortado, que ficou editado. Não, está perfeito. A sua sensação é que esse livro foi escrito dessa forma mesmo. É aqui que a gente quer chegar no módulo 2. O cristão que chega a ler esse livro e compreender, ele já está num nível, olha, você vai estar num nível assim, você já vai estar na nata do mundo evangélico brasileiro. O nosso objetivo é chegar onde? É a gente chegar no que a gente pode chamar assim, uma vida cristã avançada. O que seria uma vida cristã avançada no aspecto intelectual? É você conseguir chegar aqui. Então, aqui a gente tem Agostinho com uma obra muito mais complexa do que o Confissões, não tem comparação. Aqui a gente tem A Cidade de Deus, em 2 volumes, né? Começa com A Cidade dos Homens, depois vai para a Cidade de Deus, que é uma obra teológica profundíssima. Profundíssima, Agostinho, século IV, início do século V. Essa obra é um pilar na história da igreja. É um pilar na história da igreja. Muito do que a igreja estabeleceu do século V ao século XIII, XIV, na escolástica, a igreja estabeleceu com base nesses 2 volumes aqui. Tá? Então, a gente quer chegar aqui. Uma obra como essa, que não tem em português, mas eu faço questão de mostrar, de repente você lê em inglês, e se você não lê em inglês, coloque esse projeto na sua vida também. Você tem que ler inglês. Então, coloque esse projeto para anos. Inglês você aprende em 1 ano. Em inglês você aprende muito rápido, então coloque essa meta na sua vida. O nosso objetivo é chegar aqui para ter uma maturidade cristã, conseguir ler as principais obras de Anselmo da Cantuária, né? Então aqui
tem, por exemplo, um conjunto de obras do santo que é um conjunto de obras onde ele vai tratar das questões da graça, que são questões tratadas por Agostinho também no Cidade de Deus. E a gente quer chegar aqui também, A Direção da Alma e a Vida Perfeita, de São Bonaventura, que é um livro, curtíssimo, é um livro curtíssimo, mas assim, se esse livro tem 90 páginas, o conteúdo é de 900. Aquele livro que você tem que ir mastigando um parágrafo de cada vez, e é um livro que vai direcionar sua alma para Deus. E a gente tem um material que é um material inacreditável. Eu não sei como isso no Brasil não é assim extremamente revisado, né, indicado o tempo todo pela Igreja Protestante. Que esse aqui é um livro chamado Livro de Concórdia, que na verdade é uma coleção de obras que estão aqui dentro. Mas a obra que me interessa aqui, que interessa para nós no volume 3, é a obra que está lá na página... Aqui, eu marquei aqui. É a obra que está aqui na página 147, que é a obra do Melanchthon, que é a Apologia da Confissão. Né? A gente sabe que a Confissão de Augsburgo, ela teve como principal autor o Melanchthon, e depois ele vai escrever uma apologia, né? Ou seja, uma defesa, uma explicação, a apologia da Confissão de Augsburgo. E essa apologia, ela é bem grande, ela é longa. Ela deve ter, aqui, ela vem até aqui, né? Não, vamos ver o tamanho desse apologia. Aqui, vem até aqui. Então, são aí 160, 180 páginas. Gente, esse texto aqui é algo inacreditável. Isso aqui é de uma qualidade, é de uma grandeza teológica. Melanchthon foi um gênio, talvez o maior gênio da Reforma Protestante. A gente tem que ler isso daqui, e está em português. Só que para chegar aqui, considere o percurso que a gente está fazendo. Não vem cair de cabeça aqui não, tá? E depois, para finalizar, os sermões do Padre Vieira. Antônio Vieira, tomo 1, tomo 2, aqui são 2 volumes, belíssima edição, publicada no Brasil pela editora Edra. 2 volumes, enfim, não vou ficar adjetivando o Padre Vieira não, aí você tem que ler depois, ok? E a última obra que eu tenho aqui, que é os Tratados do Wycliffe, né? São os Tratados do Wycliffe aqui, você encontra isso aqui naquele archive.org na internet, né? Só tem em inglês, tá bom? Mas, enfim, é aqui que a gente quer chegar. Então, qual é a melhor forma para você conquistar isso daqui? Como tudo que a gente faz na vida, você precisa de disciplina. Você precisa também considerar as ferramentas necessárias. Claro, aqui você precisa da ferramenta livro, né? Então você vai ter que comprar os livros, não adianta. Eu digo a você, eu tenho muita experiência nessa área, eu te digo, fuja da ideia do atalho que o Brasil ama, fuja do atalho de achar um PDF grátis na internet. Não faça isso. Não faça isso, você vai fracassar. Confie em mim, você vai fracassar. Então, o que você vai fazer? Você vai comprar os livros. É a vida, meu irmão. Sabe, claro, esses livros que são em inglês, que já são do nível avançado, claro que esses daí você não tem que comprar, porque são obras clássicas. Quando a gente está falando de Agostinho, de Anselmo, Padre Vieira, isso aí é material que você acha na internet gratuito. E daí o que eu indico você fazer? Fazer como eu fiz aqui com o material do Melanchthon, do Wycliffe, né? Eu fui lá, baixei na internet, mandei imprimir, né? E imprimi frente e verso aqui, preto e branco mesmo, né? Coloquei um espiral para que eu possa pegar aqui no papel, para que eu possa ler no papel. Isso faz muita diferença, tá bom? E você vai precisar mudar alguns hábitos da sua vida. Claro, não dá para ter tudo. Não dá para você continuar maratonando as séries da Netflix e lendo Anselmo da Cantuária em inglês. Então você tem que escolher, ou você vai ter uma vida divertida, ou você vai vencer na vida, sabe?
enfim, a gente sabe como é, né? Somos adultos, a gente sabe como a vida é, feita de escolhas. Você pode escolher o que você quer. Outra coisa que eu indico para você, você precisa inserir o hábito da leitura na sua vida, porque você não pode entrar nisso daqui como um adolescente que entra numa aula de guitarra e vai lá todo animado porque quer solar na guitarra. Você não é mais um adolescente. Então, o que você vai fazer? Você quer chegar lá no módulo avançado. Para isso, você sabe que vai demorar pra caramba. Você vai ter dor de cabeça, você vai ter que gastar dinheiro, você vai ter que se envolver muito, você vai ter que perder um churrasco, perder uma festa de vez em quando, para você poder ficar em casa lendo Adélia Prado. É a vida. Então, você vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, vai gastar neurônio com isso daqui, você vai sofrer para fazer isso daqui. E você sabe que vai demorar, ou seja, fuja daquele atalho brasileiro. Poxa, legal, ele indicou para eu ler aqui 5 livros, mas eu vou ler um só e já vou pular para o módulo 2. Vai fracassar, vai fracassar. Meu irmão, não tenha pressa, tá? Não tenha pressa. Se Jesus voltar amanhã, ótimo, maravilha, você não vai ter que ler esse bando de livro aqui. Mas se ele não voltar, né? Se ele não voltar, então, meu amigo, você vai ter tempo para ler. Não fica agoniado. Agora, faça as coisas corretamente. Começa pelo módulo de literatura, se você ainda não tem uma disciplina literária na sua vida. Leia nessa sequência que eu estou te indicando, né? Eu peço a você um voto de confiança, eu trabalho com isso há alguns anos, eu já tive mais de 1000 alunos, né? Eu tenho a escola, eu tenho um aluno o tempo todo, eu estou ensinando as pessoas o tempo todo a ler, de adolescentes a pessoas que já estão aí na casa dos 60 anos. E o nosso sucesso é muito grande com os nossos alunos. Então eu te peço, confia em mim. Confia nessa lista que eu estou te dando e na sequência que eu estou te dando. Passou para o módulo 2, segue o que eu estou te dizendo. Começa lendo Confissões de Agostinho. Se você tiver dúvidas, eu estou aberto a te apoiar, te ajudar, te responder gratuitamente. Você não precisa nem ser meu aluno. Responde aqui nos comentários desse vídeo, entre em contato comigo ao longo do tempo. Eu ajudo os meus irmãos na fé. Em questão de teologia, de vida cristã, eu ajudo com prazer. Você não precisa nem me seguir para que eu te ajude. Entre em contato comigo que eu tenho o maior prazer. Eu paro o que eu estou fazendo e ajudo você nas suas dúvidas, seja dúvida teológica, pode contar comigo. E depois, quando você passar para o módulo 3. No módulo 3, se você é evangélico, né, que esses vídeos que eu estou fazendo é especificamente para o público evangélico. Claro que não é exclusivo, mas a minha mente está voltada para o público evangélico. Se você chegar no módulo 3, talvez você vai encontrar algumas dúvidas. Dúvidas que são, digamos assim, bugs. Você vai falar, caramba, mas eu vou ficar lendo Padre Vieira, eu vou ficar lendo Santo Anselmo, eu nem acredito que ele é santo. Conta comigo para resolver essas dúvidas. Conta comigo para você falar comigo, manda suas dúvidas, a gente vai conversando e você vai entendendo. Porque eu tenho certeza, meu irmão, se você chega nesse módulo 3 e você passa a ler Cidade de Deus, Anselmo, vai ter outras obras depois, Duns Scott, Tomás, se você passa a ler Melanchthon, Wycliffe, a sua vida vai mudar, meu irmão. Você vai parar de sofrer esses problemas idiotas que os nossos irmãos têm sofrido hoje, nesse século 21, ok? Então, eu acredito que está tudo aqui, contem comigo, vou deixar na descrição aqui dos vídeos a lista dos livros que eu indiquei, para que você não precise ficar pausando o vídeo para ver o nome do livro, tá bom? E daí você escolhe a livraria que melhor te agrada, que tem o melhor preço, enfim, compre os livros e vamos junto nessa jornada, vamos melhorar a qualidade da igreja evangélica no Brasil, vamos parar de ficar falando mal da igreja, criticando a igreja e vamos passar a trabalhar, né? Os membros da igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, se o corpo de Cristo no Brasil está fraco, está meio anêmico, é porque nós estamos fracos e anêmicos. Vamos começar a resolver esse problema? Vamos lá.